7 passos, 7 atitudes que eu e você podemos tomar para que nós possamos ter uma vida íntegra diante de uma sociedade tão decaída e corrupta que nós vivemos. Vivemos em tempos muito difíceis, em que os valores e os princípios estão sendo jogados no lixo, né? As pessoas estão vivendo de forma tão desprovida desses valores, desprovida desses princípios. E por isso que nós vemos tanta corrupção, tanta violência, tanta morte, né? Não só por conta, né? Hoje pela questão da pandemia, mas muito mais do que a pandemia, nós vivemos pessoas e pessoas que morrem, né? E que são mortas por conta justamente da maldade, por conta da violência, por conta da ganância humana, por conta da corrupção. A corrupção mata muitos e muitos, né, em diversas nações, em todas, né, em várias nações, principalmente quando você vai ali para a região da África. Eu morei na África do Sul durante 2 anos. Meu pai foi missionário na África do Sul dos anos de 84 a 86, durante o período do regime do Apartheid. Então era uma situação de racismo naquele país, mas glória a Deus que isso acabou, né, na África do Sul, desde o Mandela, né, que conseguiu reunificar o país. Mas quando nós pegamos a África como continente e vários outros países, até porque a África do Sul é um país muito bom com relação em comparação, né, aos demais países da África, a outros países da África. E quando nós vemos a pobreza, quando nós vemos a escassez, quando nós vemos as doenças, que pessoas que morrem com coisas, por causa de saneamento básico, né, falta de tratamento de esgoto, enfim, por quê? Tudo isso é corrupção, tudo isso é a ganância do ser humano e que faz com que muitas e muitas vidas sejam ceifadas por conta disso. Noé, ele viveu numa época, né, que nós temos o registro lá em Gênesis, no capítulo 6, em que quando Deus anuncia o dilúvio, e nós vemos lá no versículo 11 que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. E logo após, aqui esse texto que nós acabamos de ler, Deus dá as instruções a Noé de como ele deveria fazer, né, a arca, e dá-lhe as medidas para ele, dá todas as orientações, e ali Deus faz uma aliança com Noé. E por quê? Porque por causa da integridade, porque Noé era um homem íntegro, ainda que vivesse no meio de uma geração tão corrompida, mas tão corrompida, a ponto de que somente Noé e sua família fossem salvos. Olha que coisa! Então é possível sim nós vivermos, porque tem alguns que dizem, né, que o meio corrompe, né, o meio faz, né, como é que é? O meio faz o ladrão, né, uma coisa assim. Então nós vemos que o ambiente, muitas vezes, não é o ambiente que define a pessoa, mas é a pessoa que pode querer se adaptar àquele ambiente, querer se conformar àquele ambiente, querer se conformar àquela forma de viver. Então nós vemos isso, por exemplo, no Brasil nós temos o famoso jeitinho brasileiro, né? E muitas vezes nós adotamos isso em nossas vidas como uma verdade absoluta, e onde cada um quer se dar bem, cada um quer, né, como diz também um ditado maligno, né, popular e maligno, que diz que malandro é malandro e mané é mané. Quer dizer, aqui é terra de esperto. Se você não é esperto,
Se você não é malandro, você é mané, né? Então, quem se dá bem? Quem que se dá diante desse ditado terrível? É o malandro, é aquele que é o esperto. E isso é corrupção, isso é algo maligno, algo que Deus abomina, algo que destrói o ser humano, destrói a humanidade, que desumaniza o homem, que desumaniza a pessoa, fazendo com que justamente outros acabam perecendo por conta disso, por causa desse tipo de visão. Então, dentro disso, eu gostaria de pensar com você sobre 7 passos, 7 atitudes que nós podemos tomar diante dessas situações, diante dessa sociedade que nós vivemos, diante de tanta corrupção, diante de tanta injustiça. E, em primeiro lugar, o primeiro passo, para nós irmos direto aqui ao nosso assunto, é tomar a decisão. O primeiro passo é tomar a decisão. Lá em Daniel, lá no capítulo 1, versículo 8, a palavra diz que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Resolveu Daniel firmemente, o seu coração estava firme diante de uma situação que se apresentava a ele, que de repente ele era um jovem que foram jovens que o rei Nabucodonosor escolheu, jovens com grande conhecimento, distintos, né? E que poderiam ser interessantes para o reino de Nabucodonosor, e ele pega esses jovens, e Daniel é um deles, só que Daniel, dentro de si, ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. A pessoa poderia, né, de repente falar, poxa, eu estou sendo privilegiado aqui, eu tenho que aproveitar essa situação, eu sou esperto, eu tenho que aproveitar esse momento, eu tenho que me dar bem. Então são pensamentos que muitas vezes nos levam a uma degradação moral, a uma degradação espiritual, a uma degradação na alma. E quando nós falamos sobre essa questão de tomar as decisões, o fato de tomar a decisão é justamente não fazer concessões. Existem momentos em que nós não podemos fazer concessões. Nós temos que saber dizer não. Existem pessoas que muitas vezes vêm querer nos influenciar, vêm querer trazer sobre nós alguma como é que eu posso dizer, alguma sugestão, alguma ideia, que na verdade vão nos levar a um caminho de trevas, a um caminho errado. E é nesse momento em que nós precisamos tomar a decisão. E a decisão é fazer o que é correto, fazer o que é reto. Integridade é retidão, integridade é pureza, integridade é dizer que o certo é certo e o errado é errado. É não fazer concessões, é decidir não se contaminar, é decidir em escolher, fazer a escolha correta, uma escolha que está alinhada aos princípios e valores daquilo que nós professamos crer, que é no Evangelho, que é na Palavra, que são nas Escrituras. Então é nesse ponto que nós devemos tomar uma decisão firme. O salmista também, ele diz que firme está o meu coração. Firme, meu coração está firme. Esse é o coração aplanado, o coração que, mesmo diante dos fatos que podem se apresentar diante das nossas vidas, né, como está lá no Salmo 84, que fala a questão dos vales, né, do vale de Baca, o vale das lágrimas, o vale árido, mesmo diante das situações que se apresentam muitas vezes diante de nós, seja no vale, seja no alto monte, nós precisamos ter o nosso coração aplanado.
Dentro de nós temos que ter essa firmeza, dentro de nós temos que ter essa consciência, dentro de nós temos que ter essa decisão. Por isso, tomar a decisão, esse é o primeiro passo que nós devemos fazer, assim como Daniel fez. Segundo passo, nós devemos ver a figura maior. Ver a figura maior, ou seja, que você e eu possamos definir limites. Muitas vezes nós vemos, principalmente na geração em que a geração mais recente, em que os pais não estão ensinando aos filhos o que é limite, deixando os filhos fazerem o que querem, na hora que querem, do jeito que querem. E é justamente essa questão dos limites, quando eles não são bem definidos, é que eles vão resultar, né, aí, quando criança, aí vão resultar em adultos que também não conhecem limites, que também não sabem ouvir um não, que também não sabem lidar muitas vezes com a frustração. E por isso que nós temos que aprender a ver essa figura maior, a definir esses limites. Ou seja, ver a figura maior é a ideia de que você, por exemplo, você pega uma foto, você pega aqui isso aqui, uma parte, né, da foto, e você, ao invés de ficar focado nisso, você fala, o que é isso? Eu estou vendo um prédio por cima, tal, e você vai distanciando, e a figura maior é o quê? É um livro. E que nós podemos ver a figura como um todo e entender, né, o que representa essa figura maior. E o problema é que às vezes o nosso foco está no lugar errado. Ou o foco ele é importante dentro de vários aspectos, e é necessário que haja foco. Mas quando nós falamos sobre a questão da integridade, quando nós falamos sobre uma vida íntegra, não se contaminar, nós temos que tomar cuidado sobre os prazeres, né, que se apresentam diante de nós. Nós temos que tomar o cuidado de não ficar focado naquilo que muitas vezes nos engoda, nos puxa, nos atrai, que nos seduz. É justamente a questão da tentação. Então, quando nós falamos no início, né, nos primeiros vídeos, que a integridade ela tenha tudo a ver com a aprovação, e é diante da aprovação que nós manifestamos a integridade, é que nós manifestamos aquilo que está dentro de nós, né, como diz a Bíblia, né, a boca fala do que o coração está cheio. Então é quando é diante das situações que se apresentam diante de mim que eu vou externalizar o que está dentro. E por isso que a integridade ela é manifesta diante das provações. E as provações elas são dadas por Deus para que nós sejamos provados e aprovados nele, para que nós possamos crescer rumo à maturidade, porque o objetivo é a maturidade. E a maturidade que nos leva a termos um equilíbrio espiritual, um equilíbrio emocional, um equilíbrio, pessoas que têm uma estrutura, que conseguem lidar com as situações, com as circunstâncias. Então isso é importante. Nós estamos no segundo passo e nós vamos terminar por aqui, nós vamos dar continuidade, porque são 7 passos, 7 atitudes importantes que nós temos que tomar. Ver a figura maior é pensar nas consequências. Pense nas consequências. Porque muitas vezes, quando nós lidamos com a tentação, nós queremos muitas vezes encará-la e nós ficamos focados naquilo, seduzidos, engodados naquela situação, e aquilo nos atrai e vai nos puxando. E se nós não tirarmos o foco nesse ponto, nessa hora eu tenho que tirar o foco, eu tenho que desviar e olhar a figura maior, sai de perto daquela situação, para que você possa ver o todo, para que você possa pensar nas consequências, para que você possa pensar na sua família, para que você possa pensar, antes de tomar uma atitude, pensar na sua esposa, nos seus filhos, pensar nos seus pais, pensar nos seus amigos, pensar nos seus irmãos, pensar no corpo, na igreja. São tantas as coisas e tantas as pessoas que muitas vezes estão envolvidas diante de uma só decisão que nós tomamos errada.
Por isso que nós devemos sair, tirar o foco nessa hora, desviar o nosso olhar, pensar nas consequências, pensar na dor que nós podemos causar ao outro, pensar na dor que nós podemos causar em Deus em primeiro lugar, pensar na dor que nós podemos causar ao outro e pensar na dor que nós podemos causar a nós mesmos, porque tem prazer, coisas que se apresentam diante de nós, que vão nos seduzir e dizer, olha, o prazer é melhor, o prazer é maior. Não, diante pecado é quando nós, uma das definições com relação a pecado é justamente também quando nós não conseguimos definir as prioridades e nós invertemos. Como, por exemplo, você colocar o prazer de um prazer qualquer acima da sua saúde. Então, a pessoa que tem prazer ao fumar, ela sente um bem-estar, ela sente enfim, mas aquele prazer está acima da saúde dela. Por quê? Porque o cigarro mata, isso é claro, todo mundo sabe, isso é notório, cristalino. Então, nós devemos tomar atitudes e decisões pautadas nos princípios da palavra e ver a figura maior daquilo que pode nos prejudicar ao próximo e que ferem os princípios da palavra. Então, diante disso, nós estaremos no próximo vídeo vendo o passo número 3, o terceiro passo. São 7 passos, 7 atitudes para que nós possamos viver uma vida íntegra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.